nas asas do tempo, alma livre a voar. Busco a liberdade no que quero ser, no que eu quiser sentir, alma livre a voar. A magia vai ficar até ao fim. Há uma voz que diz: tudo pode acontecer dentro de mim. Há uma voz que diz: tudo pode acontecer dentro de mim. Há uma voz que diz: tudo pode acontecer dentro de mim. Alma livre a voar. Portanto, este poema que eu criei tem a ver um pouco com este percurso que eu escolhi fazer agora. A liberdade que eu procuro na escrita, a liberdade de todos os ideais que eu tenho dentro de mim e que eu não quero ficar amarrada a regras de conduta, a normas. Tento fazer aquilo que me vai na alma. E é na terra que eu encontro serenidade, é mexer na terra, plantar flores, a inventar histórias. E esta história nasceu enquanto eu sonhava favas e ervilhas. É um conto infantil, é um conto poético, e que eu tenho uma mensagem muito, muito importante para as crianças e que eu vou só rapidamente ler-vos a sinopse, só para vocês terem uma noção do que fala esta história. São poucas páginas, mas tem uma mensagem muito forte. Trata-se então de um conto poético para crianças, onde animais e plantas assumem comportamentos humanos. De uma forma muito breve, este pequeno conto toca em aspectos importantes para o desenvolvimento da criança, como o bullying, a alimentação e a música. E tem como mensagem principal a paz e o respeito por todas as criaturas. Portanto, são valores que vão se perdendo e cada vez mais, e portanto nós temos que transmitir às crianças, mas também relembrar os pais para fazer esse trabalho de casa, que é transmitir estes valores que cada vez mais, por diversas questões, uma delas também o trabalho, corre no dia-a-dia, se esquecem de transmitir isso às crianças. E, portanto, este foi o meu pai transmitiu-me ao longo da minha vida. Foi-me contando muitas histórias. O meu pai é um trovador de qualquer coisa, ele faz um poema. E quando eu estava a escrever esta história, pensei muitas vezes no meu pai, porque foi aí que eu fui buscar a inspiração. Foi à terra, nas favas e nas ervilhas, claro, que eu estava a semear naquele momento, mas também é todo o ensinamento que o meu pai me deu. E, portanto, era isto que eu vos queria dizer. Agora te surpreendeste, doutor. Eu não vou cantar, porque sinceramente não, é melhor não. Vocês fugiam todos já. Pronto, eu propunha agora também, não sei se vocês querem fazer alguma questão, se têm alguma dúvida, em termos de podermos entrar um bocado em conversa, não sei, sei que é sempre um bocado intimidante. Ninguém se manifesta? Não. Bom, por isso continuamos por aqui. Eu posso fazer uma questão. Sim. Dado que referiram há penso que ambas que iniciaram há relativamente, não sei, pouco tempo, não sei se será um pouco, este percurso de escritoras, a questão que eu queria lançar a ambas é quais foram os medos
que ficaram associados ao início ou não deste percurso, as dúvidas, o que é que, este lado que eu acho que às vezes não se fala, não é? O que é que, na vossa voz, o que é que aconteceu na experiência de cada uma? Olha, eu... olha, para já agradeço a tua pergunta, mas, olha, a mim pessoalmente foi um bocado a exposição, porque quando nós escrevemos acabamos sempre por nos revelar um bocado, um pouco, não é? E portanto depois há aquele confronto com o que é que vão pensar, gostam ou não gostam, será que vão gostar, será que não vão? Eu pelo menos sou uma pessoa que não gosto muito das luzes em termos de estar na ribalta e portanto também essa exposição, tanto a exposição, digamos, interior, mas também a própria exposição exterior, depois que isso obriga, não é? Porque, por exemplo, nas redes sociais passei a ter imensos seguidores e isso fez-me um bocado de confusão. E depois lá está também, e a outra parte, foi a parte do será que vão gostar, será que não vão gostar, as dúvidas, não é, que surgem sempre, e eu agora vou dar isto a uma editora, será que ela vai achar, não é, que tem qualidade para ou não, mas sabes uma coisa, se calhar talvez por este livro já vi fruto de uma terapia, digamos assim, em que era o assumirmos, o transformarmos, o materializarmos os nossos sonhos. Eu pus isso um bocado de lado e tentei, portanto, não, é isto que eu quero, é este o meu sonho, eu vou fazê-lo e pronto. Se depois as pessoas, se conseguir que lhe chegue às pessoas e que elas gostem, vejo isso como um acréscimo, mas digamos não era o objetivo. O objetivo era a minha realização pessoal e o passar o testemunho cá para fora. E pronto, e ainda estou a aprender à exposição, comecei a notar. Muito obrigada. Bem, eu tenho que ser sincera, eu não tive inicialmente este tipo de dúvidas ou de questões, porque eu só queria escrever. Portanto, eu quando pensei em escrever um livro, nem estava propriamente a pensar na edição. Eu só queria realizar um sonho que era contar histórias. E o meu primeiro livro é a história de Caterina. Portanto, eu vou já mostrar aqui. Eu conheci uma senhora que eu achei que era extraordinária, que era uma senhora francesa, que já com alguma altura tinha 70 e qualquer coisa, 76, se não estou eu, já não me recordo. E eu achei que a história dela era uma história para ser contada. E então comecei a escrever, mas na altura a senhora era francesa e contava uma história em francês. E eu guardei aquelas folhas numa gaveta durante anos. E quando cheguei aos 50, foi quando eu disse, não, eu vou, e passei por aquela, então, pronto, a reflexão, e eu vou lançar um livro. Eu vou escrever um livro. E eu tenho guardado na gaveta há imensos anos. Mas não foi propriamente em publicar. E, entretanto, quando terminei, foram 2 livros seguidos. Foi o da Caterina e foi Não Me Esqueças Nunca, e a determinada altura estava a escrever os 2 em simultâneo, que também foi uma história que eu ouvi no ramo imobiliário. Nós conhecemos muitas pessoas e foi o caso da Caterina, também foi através da imobiliário, e eu queria contar também a outra história, porque aquilo que eu ouvi, aquilo que me contaram, chocou-me na altura. E eu pensei, isto são coisas dignas de estar em papel. E portanto não tive medos, não tive receios. Os receios surgiram a posteriori. Fiz então a edição de autor, estávamos em Covid, tinha iniciado o Covid em 2020, portanto eu escrevi estes 2 em 2020. E nessa altura
conheci outras pessoas que tinham tido problemas com as editoras e pensei, vou editar sozinha. Então fiz pesquisa, consultei gráficas e fiz todo o processo sozinha. E praticamente estes 2 livros não os divulguei muito, porque coloquei nas redes sociais, tinha os livros e tal, mas e depois há aquela situação dos amigos que dizem assim, olha, agora esta armada em escritora, mas naquela altura nem me preocupava muito, até que comecei a pensar no terceiro. Aí as pessoas que leram, os amigos que leram, disseram, pai, tens muito jeito, e quando é que vem o terceiro? O terceiro não sei quando é que vem, mas há de chegar. E em 2021 comecei a escrever o terceiro, que esteve parado cerca de 2 anos, porque entretanto regressei à minha terra. Coloquei, digamos assim, de lado porque, por diferentes situações, uma delas foi por motivos familiares, que tive que apoiar um familiar, acabei por não me dedicar ao livro. E a determinada altura tive que reestruturar tudo, porque já não fazia sentido aquilo que eu estava a escrever. Eu já ia quase pronto. Quando eu fui para Vila Real, já ficam a saber, eu sou natural de Vila Real, de uma aldeia muito pequenina chamada Jorjais. Nessa altura achei que já não fazia muito sentido aquilo que eu tinha escrito e então, quando peguei nele, alterei muita coisa. Porque eu tinha vivido outras coisas que não o livro. E como era um livro que também aí já, apesar de inicialmente eu dizer que não, aliás, é uma mentira, mas aqui diz mesmo assim. Este romance não é autobiográfico, isto é uma mentira. Portanto, já há alguns que não têm esta frase. Porque tive que admitir que era. E pronto. E aí este está entregue a uma editora. E aí aqui é que começaram a surgir as dúvidas, os medos, os receios, a exposição e o que é que vai ser o meu percurso. E como digamos, não é a palavra, não estou a encontrá-la, não é impor-me como escritora, mas assumir aquilo que eu quero fazer. É um assumir. E este assumir traz muitas dúvidas. Enquanto escrita, se a minha escrita é uma escrita válida, se é boa, como é que vai ser recebida. Porque enquanto que nos primeiros eu estava mais preocupada em contar a história e não propriamente com a qualidade da escrita, até porque este livro foi a primeira edição do Caterina e entretanto reescrevi a história da Caterina com outro título, que é uma edição limitada, esta é uma edição limitada, que é Voar como uma borboleta. Esta frase faz sentido na história porque a Caterina dizia esta frase. E quando a reescrevi já estava preocupada com a escrita. Na primeira vê-se perfeitamente que eu tenho influência francesa, porque eu também sou francófona e, portanto, acabo por ter muitas vezes a dúvida de como é que se diz isto. Eu quero dizer isto de uma forma, mas será que é assim que de facto, o português, é assim que se escreve em português? E tenho a minha revisora, que é a minha irmã, é professora de francês, português e espanhol. E às vezes, quando ela está a fazer a revisão, diz-me assim, olha que isto diz em francês e em português, não é assim? Olha que isto tem ares de mais espanhol. E aqui surgem as dúvidas, porque se nós queremos nos assumir como escritores, temos que saber escrever bem em português. E então, neste terceiro, sim, vieram os receios, os medos. Como é que eu vou ser aceite pela comunidade literária, pelos leitores? Como é que
como é que me vão ver como escritora, porque de facto é isto que eu quero fazer. Começaram a meditar para adormecer. Eu, em vez de meditar, comecei a escrever. E é verdade, nós a escrever conhecemos mais a nós mesmos do que estamos a referenciar outras situações. E começou numa brincadeira de há 2 anos para cá, deu-me autoconhecimento, deu-me prazer e necessidade de me autoajudar. E foi exatamente através da escrita que eu me comecei a conhecer e a ajudar. E depois surgiram, e era no Facebook que eu escrevo, à noite, por telemóvel. Não tenho nada guardado. Sempre escrevi toda a vida, mas escrevi aos papéis, achava que não fazia sentido. Porque o tal que sei, mas eu escritora, sei lá se vou dar erros. A minha profissão escrevo muito, mas uma coisa é escrever a título, como sempre como advogado, outra coisa é como escritor. São linguagens diferentes, estamos a transmitir sensações, sentimentos e descobrimos coisas que nunca pensámos descobrir. E às vezes as respostas estão nas reflexões da escrita. E comecei a ter um feedback interessante. Muitas pessoas que me começaram a seguir mandavam-me pelo Messenger e continuam a mandar. Isso que escreveu, esse poema, penso que foi escrito para mim. Realmente nunca foi escrito para ninguém, foi escrito para mim, sobre as minhas vivências, as minhas conclusões. Eu cresci, mas foi uma forma de ajudar os outros, às vezes a atingir o óbvio, porque para nós às vezes é complicado, para quem está ao lado a resposta está certa. E eu descobri exatamente isso. As respostas estão em nós às vezes não as queremos aceitar. E alguém vem do lado dizer exatamente isso que se passou comigo. Como é que hoje parece que acertou num dia, aconteceu uma senhora uma vez muito engraçada, acertou, eu hoje precisava de ouvir isso. E já por 2 situações me perguntaram se eu queria escrever um livro, fazer um resumo, porque aquilo já tem tantas coisas. Cada vez que escrevo no Facebook, escrevo alguma coisa de mim. E tentei fugir de mim ao escrever. Então, não consigo ver um livro de mim. Achei uma coisa curiosa. Por mais que tente, eu não me lembro, eu não consigo desligar-me de mim. Está muito de mim, está ali escrito. Continuo a crescer como escrevo, a aprender. E comparativamente a textos que escrevi há 10 anos atrás, e agora os leio, escreveria de forma diferente. Na altura fez sentido, agora faz outro. Porque eu cresci. Porque eu despreendi-me para o mundo. Eu estava fechada. Às vezes é mais fácil fecharmos em nós mesmos e procurar alternativas quando a resposta está somente em nós. E foi através da escrita que eu consegui o autoconhecimento e chegar a mim. E estou exatamente com esses receios. Vou para a frente com o livro, fico por aqui, vou ser questionada, mas é algo que já faz parte de mim diariamente. A minha meditação é escrever. E corro o risco de me expor, porque não me consigo desligar de mim. Se eu posso dizer uma coisa, é avance, força, escreva. Desligar-se de si, de certeza que nunca vai conseguir, eu também não consigo nunca me desligar de mim. Mas, para mim, a escrita também é uma terapia. É uma autêntica terapia. Eu também, toda a minha vida escrevi, desde criança que eu escrevo, mas lá está, também escrevia para mim, não era nunca com o intuito de que eu vou publicar ou vou escrever algum livro, não era essa a intenção. Aliás, quando também estava a fazer a oficina, eu acompanhei, digamos, todo o meu percurso, aquilo foram 4 meses, a escrever, não com o objetivo de escrever um livro, era o passar para o papel, era uma terapia, era o meu sentir, eram os meus pensamentos, era tudo e passava para o papel.
Era, no fundo, um bocado a expressão do meu inconsciente, tudo que vinha cá dentro, e passava para o papel. Mas só que depois deu-me assim aquele clique, aquela coisa, não, eu vou editar, eu vou escrever. Tive a sorte de partilhar com o grupo, não é, do Charlie, com a Mariette, que está aqui, que era a dinamizadora, e acho que isso foi fundamental, por isso é que eu estou a dizer escrevo. Porque a palavra de incentivo delas e o dizerem vai para a frente e nós estamos aqui foi fundamental para a pessoa, pronto, não pense, se a realiza, se a faz feliz, escrevo. Depois o que vier, pelo menos eu vejo assim, o que vier depois vem por acréscimo. Mas eu acho que pelo menos eu acho que quando as coisas são autênticas, também quem está do outro lado percebe quando aquilo é autêntico. E acho que quando a pessoa põe na autenticidade tem muito mais valor e as outras pessoas acabam por captar. Bem, não sei mais o que dizer depois disto. Proponho que me façam questões. Portanto, a maior parte de vocês não me conhece, ou se conhece será através da Marta. Portanto, deixo-vos um momento para fazer questões, ou a mim ou à Marta também, podem fazer à Marta, uma vez que a maior parte de vocês são amigas da Marta. Para mim ou para a Marta? Para si. Obrigada. Então a questão que eu tenho é, disse-me que teve 20 anos no imobiliário. Como é que conseguiu fazer essa transição? Como é que de um corre-corre, de intensidade, como é que consegue fazer essa transição? Como é que foi o apoio ou não da família, dos amigos? Como é que um dia acorda a dizer, vou mudar a minha vida toda? Obrigada. Foi muito fácil. Foi a busca de ser feliz. Eu tive sempre, ao longo da minha vida, os meus pais estão em França há 54 anos, e portanto eu cresci sozinha. Quem ler os livros vai com certeza saber disso. Estive num colégio aos 7 anos e andei um pouco intermitente entre França, Vila Real e aqui, Vila Nova de Gaia, porque a minha mãe é de cá, e fui saltando um pouco de vida. Apesar de eu ter uma atividade constante, mas eu fiz muitas coisas pelo meio. Estava a dizer para o ramo imobiliário, é verdade. O ramo imobiliário, porque é que na altura me interessava, digamos assim, pela liberdade de horários. Eu tinha uma filha pequenina e precisava, eu era mãe e pai, e precisava de dar apoio constante à minha filha. Eu dificilmente faltei a uma reunião de pais. Estive quase sempre presente nas reuniões de pais. Eu digo quase porque há situações em que mas eu fiz questão de acompanhar o crescimento da minha filha. E o ramo imobiliário permitia-me isso. Ou se eu não trabalhasse de tarde, trabalhava à noite. E ela muitas vezes acompanhou-me nas visitas que eu fazia, que fosse às 10 da noite. E era só isso que, inicialmente, foi uma paixão também. Eu sou uma mulher de paixões. Mas depois era por uma necessidade. Mas quando eu descobri que não era isso que me fazia feliz e que o que me fazia feliz de facto era ser livre, mas não dessa forma, porque no fundo isso trazia-me liberdade, mas também tinha muitas amarras, que era o estar constantemente a pensar no outro. E quando eu percebi que eu era o personagem principal da minha vida, tinha que lutar pela minha vida e pela minha felicidade, foi quando eu percebi que o meu caminho não era aquele.
E, de facto, procurei outra liberdade, que é seguir os meus sonhos, que é buscar-me a mim, que é encontrar a serenidade, a harmonia, é olhar para a natureza e ver a perfeição que a natureza é. E é isso que me preenche, é o procurar paixões, mas naquilo que me faz feliz e não que faz feliz aos outros. Porque eu, quando procurava casa, era para fazer felizes os outros, não é? E, portanto, eu passei a ser o meu personagem principal. Não quer dizer que nos meus livros eu seja, porque o livro sobre Catherine fala da Catherine e a Maria é um personagem secundário, é através dela que se conhece a história. E no livro Não Esqueças Nunca, também Maria tem um papel secundário, porque vou contar a história de uma família, pronto, com muitas peripécias pelo meio, mas nesse caso eu retrato Maria como a agente imobiliária, que ela aparece aqui na história Não Me Esqueças Nunca. Já agora, Não Me Esqueças Nunca não é um romance propriamente dito, aquele romance de amor que as pessoas estão à espera de um casal e que a história se desenrola à volta disso, não. É uma narrativa em que eu falo sobre uma família que tem à venda uma casa, um solar, e que vou contar a história, digamos, das várias gerações de família, as mágoas, as angústias daquela família, que foram muitas, e procurar, e no fundo o título, eu fui buscá-lo aonde? Não te esqueças, não sei se conhecem a flor Myosotis, que está aqui nesta imagem. E popularmente a flor Myosotis chama-se Não te esqueças. E nesta história, eu com há uma lenda, há várias versões da lenda, digamos assim, mas há uma lenda à volta desta flor. E eu falo desta lenda neste livro e digamos que esta lenda vai abraçar esta história desta família. E portanto, acaba por ser um livro romântico, mas ao mesmo tempo não é. É, na realidade, às vezes a realidade deste livro até é dura, é crua, mas tento-lhe dar um bocadinho de romantismo para, digamos, embelezar a história e também para justificar determinadas situações. Nós todos, na nossa vida, como sabem, temos altos e baixos e a nossa personalidade também muitas vezes ela é construída com aquilo que nos acontece na nossa vida, não é? E aqui os personagens que eu retrato, há uma pessoa que é cruel, que é bastante cruel, e eu tento de certa forma mostrar que foi a vida que o levou a ser assim. Não é justificação para o que ele faz, é certo, mas dentro de nós há aquela frase do há razões que a própria razão desconhece, não é? E muitas vezes o nosso inconsciente leva-nos a fazer coisas porque são coisas que são mágoas que estão lá, nós vamos buscar muitas vezes motivações àquilo que nós fazemos, onde muitas vezes não temos isso de uma forma consciente, mas as coisas surgem e vão-nos provocar comportamentos, não é? E portanto, aqui nesta situação eu tento só justificar, não desculpar, não é a situação para desculpar, mas justificar porquê daquela atitude. E pronto, agora já não sei qual era a questão. Era a felicidade. A felicidade. E então, neste livro, de facto, existe a Maria, agente imobiliária, que não é aqui que ela mostra este lado da escrita, mas também é, porque ela escreve o livro Catherine enquanto se passa esta ação. Portanto, já aí já começa
não é propriamente aqui a busca da felicidade, não é a justificação da busca da felicidade, mas já está no processo de. Entretanto, alarguei mais. Não sei se têm mais questões. Eu também já escrevi 2 obras, e assim, são 2 contos que estão lindos, despretensiosos. Mas fiquei com a curiosidade, eu depois que li e a pergunta dirigida a ambas, e bateu-me aquela coisa de agora teria feito diferente. Já tiveram essa sensação? Eu, sem dúvida, como o que eu escrevo é muito o que vai cá dentro, não é? É muito à base dos sentimentos, de emoções e tudo que eu ponho para fora. Claro, cada vez que o livro foi escrito há 2 anos, em 2023, se eu fosse agora escrever a minha experiência, digamos, e todo o meu percurso para esta oficina, não seria, eu dizia, eu não vou escrever, não seria assim, seria de outra forma, mas eu acho que assim também é que está com a verdade, porque este foi a verdade daquele momento, era assim que eu estava naquele momento. Portanto, nós todos vamos evoluindo na vida, não é? Naquele ano, aquela foi a minha experiência, esta é a minha verdade. Não sei se algum dia, não digo agora, mas daqui a uns anos, eu até me lembrar de vir buscar qualquer coisa da oficina, provavelmente até poderei já dar com outro distanciamento, porque também o tempo faz muito bem em termos de distanciamento, mas eu acho que isso acontece a qualquer escritor, muito sinceramente, não achas, Teresa? Sim, porque existem as reedições e é para isso mesmo, não é? Para nós podermos acrescentar, corrigir determinadas situações ou até retirar, não é? Portanto, mexer na estrutura do livro. E esta edição do Catherine tem aqui um prólogo, é um acrescento. Isto porquê? Porque a Catherine existiu, não é? É uma pessoa que existe e ainda está viva. E eu tive a necessidade até de contar um pouco a história de uma maneira diferente, porque eu tive uma visão diferente. Enquanto que aqui eu limitei-me, digamos, a transmitir aquilo que ela me contou da vida dela. A Catherine eu neste livro falo um pouco das motivações que ela teve para levar a vida que levou. A Catherine, eu vou só revelar aqui um bocadinho, foi uma pessoa completamente extravagante, mesmo excêntrica, e continua a ser, e ela seguiu o rumo dela porque ela teve a coragem de se revoltar contra uma situação que poderia ter condicionado a vida dela. Portanto, ela em vésperas está aqui no livro, em vésperas de casamento, ela pôs fim ao casamento. Portanto, a cerimónia não se realizou, isto porque o noivo ia bater-lhe. Portanto, teve um momento em que teve violência, digamos assim, verbal e de certa forma ia fazer o gesto para lhe bater e, portanto, não chegou a fazê-lo, mas ela pôs imediatamente fim ao casamento. Fez aquilo que muitas mulheres não têm coragem de fazer, porque namoram e até no namoro já há indícios de que as coisas não vão correr lá muito bem, mas não têm essa capacidade, digamos, muitas vezes por falta de segurança, pronto, imensos motivos que nós sabemos que levam uma mulher a levar uma situação dessas avante, mas a Catherine rebelou-se contra isso e decidiu levar outro rumo na vida dela. E, portanto, fez uma vida mais solitária, com muitas peripécias pelo meio, correu o mundo, e só que isso trouxe-lhe alguns transtornos mais tarde, a nível emocional, e fez com que essa vida solitária agora na sua velhice, porque ela neste momento tem 82 anos,
na sua velhice, tem as consequências dela estar sozinha. Ela não tem família, não tem amigos. E isso trouxe-lhe perturbações. Portanto, ela sofre de bipolaridade e tem outros problemas. Pronto, que estão aqui neste livro. Voar como uma borboleta é uma frase muito, muito importante que revela, de facto, esse seu lado sombrio. Eu tive a necessidade, porque eu, quando durante algum tempo perdi-lhe o rastro e reencontrei-a numa situação muito, muito complicada, e eu tive a necessidade de corrigir aquele livro, aí a situação, e então acrescentei e dei, digamos, uma visão um bocadinho diferente do que foi a vida dela, não só propriamente relatar, mas poder ter uma análise daquilo que foi e o que é que a motivou a ser assim e o que é que ela é hoje e o que é que eu posso fazer para que as coisas não sejam assim. De que forma é que eu posso ajudar? E isto também é uma mensagem, isto no fundo, este livro é uma mensagem para nós todos, o que é que nós podemos fazer pelo outro, para que o outro não se sinta tão só, para que não se sinta miserável, para que não se sinta completamente à margem da sociedade e dar-lhe uma esperança, e dar-lhe alguma motivação para se agarrar à vida. Não digo mais porque senão vou ter que dizer muito. Pronto, por isso podemos escrever tudo o que nós quisermos. Se me permite, fiquei com uma curiosidade associada então à personagem do livro, que é, uma vez que é baseada numa história verídica, não é? Como é que essa personagem viu a possibilidade da sua história de vida estar relatada num livro, ou seja, antes da concepção do mesmo, e como é que se é que ela viveu isso de perto, a sua construção, e no fundo como é que ela agora olha e vê a sua vida relatada nesse livro. Tenho essa curiosidade, se pudesse partilhar connosco. Obrigada. Portanto, a Catarina é uma pessoa excepcional, de facto, diferente. E para ela, escrever um livro sobre a sua vida era uma coisa muito bom, uma coisa que ia ficar para a história. E, portanto, aceitou muito bem. Aliás, entusiasmou-se e por isso me contou a sua vida. Só me pediu uma coisa, era não pôr o nome dela. Catarina é uma invenção minha, eu propus-lhe o nome e ela adorou, porque ela gosta ainda das casas reais, da história, então Catarina é nome de rainha, não é verdade? E portanto ela aceitou muito bem, ela leu o livro, eu traduzi-o em francês para ela poder ler e já mostrou a algumas pessoas, portanto não há aqui problemas, digamos assim, em contar determinados... É evidente que eu só contei aquilo que ela queria que eu contasse, não é? Mas eu penso que retrata de uma forma fiel aquilo que ela é. E eu penso que ela nem inventou muito, porque ela diz sempre as mesmas coisas. Ainda hoje fala em muitas coisas que estão aqui retratadas, portanto, acredito que tenham sido verdade. Mas se foi invenção, foi da cabeça dela. Mas a minha questão era mais no sentido, como é que ela hoje... Ou melhor, se ela partilhou isto de alguma forma com a Teresa, que é como é que ela hoje olha para ou seja, ela tem a sua vida retratada num livro, não é? O que é que isso para ela representa? O que é que lhe faz sentir? O que é que, se de alguma forma, para ela também foi de alguma forma transformador, sim ou não? Era mais... Não propriamente, porque ela continua com os mesmos problemas, não é isso, mas ela, de certa forma, quis que ficasse a sua história gravada. Eu penso que todos nós gostamos de ser relembrados, de deixar uma marca. Os escritores têm esta, de deixarem livros, não é? Portanto, e talvez também este nome, não me esqueças nunca, esta lenda, que o cavaleiro, quando caiu na água e que agarrou as flores e morreu, não é? Morreu nessa lenda, morreu afogado. Antes de morrer, disse: não me esqueças. Portanto, nós temos todos esta necessidade de ser lembrados. E isso, para ela, também é importante, apesar de não ter família, absolutamente nenhuma. Tem, mas muito distante.
tem na mesma a necessidade de contar a sua história, que a sua história fique. Nem que não seja para dizer que viveu, não é? Boa tarde a todos. A minha pergunta é mesmo para a Marta, porque esta última intervenção, o que é que o autor pensa e sente quando é retratada a vida dela ou dele num livro? O livro que a Marta escreveu sobre a oficina do chá retrata na íntegra a sua história, o seu caminho, as suas dificuldades, a relação com a família, a relação com tudo, com os amigos. Ela tem descrito no seu livro parte da vida dela e ela assume a sua vida, porque ela dá um nome ao livro Marta Monteiro. Toda a gente percebe apesar dela ter um nome diferente na literatura, no livro, toda a gente acaba por perceber quem é a Marta. Então eu faço esta mesma pergunta que foi feita à Teresa perante uma personagem que ela conheceu, e eu faço esta pergunta à Marta: como é que é sentires que colocaste a tua vida nesse livro e que nós temos acesso à mulher que tu és, às tuas dificuldades, e como tu ultrapassaste essas dificuldades e as provações da vida? Era isso que eu queria falar. Obrigada, Maria. Boa pergunta. Como tu sabes, quando eu escrevi o livro, eu não me preocupei minimamente com isso, porque lá está, eu estava a escrever pelo processo, pelo que estava a sentir, eu escrevia, era uma terapia autêntica. E depois essa questão, de facto, depois já se interliga com outra pergunta da exposição e tudo. No meu caso, a exposição é muita, porque a personagem principal sou eu, é a minha vida, é a minha relação com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com o padrasto, com o ex-marido, com tudo. Portanto, é claro que as pessoas vão-se aperceber, apesar de eu não ser Marta no livro, eu sou a Psique, porque nós temos nomes de deusas, cada uma das personagens é uma deusa, e as pessoas acabam por se aperceber que é um bocado autobiográfico. E foi muito difícil, e é difícil, porque não é fácil, lá está, aquilo da exposição não é fácil, nós expormos as nossas feridas, as nossas provações, as nossas dúvidas. É difícil, mas eu acabei por fazer precisamente por isso, porque eu achei que há falta de testemunhos e que o falar de emoções, das nossas dificuldades, que também são testemunhos que podem ajudar outras mulheres e outras pessoas que passam pelo mesmo tipo de situações. E aqui há a minha exposição, não é? Que as pessoas percebem que sou eu, que sou a Marta, mas há a exposição das outras 12. Só que, claro, as outras 12 que não estão aqui não sabem quem são. Mas lá está, porque aqui vão encontrar tudo, desde a perda, desde a violência doméstica, desde aborto, doenças como cancro, tudo. Todos os problemas que uma pessoa pode enfrentar e como os enfrenta. E não é fácil, mas resumindo, eu acho que valia a pena dar o testemunho, e foi um bocado mais nisso, de assumir plenamente o percurso e ajudar talvez através disso que outras façam o mesmo e dar força e coragem para seguir em frente. E há sempre uma maneira da gente dar a volta, de ser feliz e não nos darmos como derrotados. Já agora tenho que dizer que eu acho muito interessante a forma como a Marta colocou no livro isto de inventar deusas. Foi um pouco assim, influência dos antigos escritores, mineira, e portanto, mas está muito giro, está muito interessante, e eu ainda não li tudo, tenho que revelar, já li grande parte, e de facto surpreende-me o facto da Marta pôr tanto de si. Se calhar eu no Ouvir a Voz do Vento não consegui ir tão a fundo, também é um livro muito mais pequeno,
Mas tenho também menos personagens que tu, não é? Tenho muito menos personagens. Mas também fui às memórias de infância, aquilo que me marcou, não é? Mas tu, de facto, a forma como tu criaste este enredo foi muito interessante. Eu posso só acrescentar uma coisa. O feedback principal que eu tenho das pessoas que leram o livro é que para já não é um livro para levar para a praia, que quando a pessoa lê está a fazer terapia. E, portanto, é um livro mesmo de fazer terapia, porque vai mexer com o interior de cada um, vai-se rever, como somos 12, muito facilmente vai estar aqui algo que vai despertar, se calhar, algum gatilho, mexer com alguma emoção e obrigar, no fundo, a pessoa a fazer também o seu percurso, a sua terapia junto connosco. E eu acho que esse também foi um grande motivo, porque eu tive a sorte de poder, a sorte, não sei, de ter encontrado este grupo na altura da pandemia, de ter-me dado esta oportunidade de fazer isto, outras mulheres não terão. Talvez, se lerem o livro, também terão a sorte de se encontrar consigo. Foi um contributo. Marta, no seguimento do que nós estamos a falar, já foste abordada por leitoras a agradecer o facto de ter escrito o livro, porque de alguma forma se identificaram e ajudou no processo? A resposta é sim, e posso dizer que isso é a minha maior, posso dizer, satisfação e realização. Não é propriamente o vender o livro, digamos assim, é depois o feedback. Eu já tive por exemplo, uma seguidora que eu não conheço, não é? Pessoalmente, e que comprou o livro e uma vez mandou uma mensagem, já era 2 da manhã, que estava a chorar também pranto, porque pronto, a mãe dela tinha falecido quando ela era criança e ela, no fundo, reprimia um bocado o luto. Tinha feito um bloqueio, digamos assim, e estava-me a agradecer porque, graças ao livro, ela tanto extravasou, deitou para fora e dizia que agora que parecia que estava a falar com a mãe e que não era nada que queria me agradecer, porque dizia que o facto de ela ter conseguido sentir-se outra vez próximo da mãe e conversar com a mãe, que tinha que mandar aquela mensagem a agradecer, e isso fez-me cair as lágrimas, fiquei pronto. Mas tenho assim vários testemunhos de pessoas que me dizem, lá está o principal feedback, é uma terapia. E isso para mim, é o que lá está. Se eu fizer isso, cumpro o objetivo, era esse o objetivo principal. Olá, boa tarde. Marta, diz-me uma coisa. Eu conheço-te há muitos anos, não é? Como tu sabes, obviamente, mas diz-me uma coisa. Nós estamos aqui a falar do teu livro, mas muitas vezes as pessoas não conhecem a pessoa. E eu gostava que tu me dissesses o que é que leva aos comuns de todas as pessoas desconhecidas, aos milhares de pessoas que te seguem, o que é que faz com que eles te sigam? Olha... Eu sei que tu não divulgas muito o teu livro nas redes sociais. Não. Aliás, eu já disse para tu o fazer, mas tu não fazes. O que é que tu achas que tens que faz com que tenhas tantos seguidores? Fala-me de nós. Fala de ti. Olha, eu faço essa pergunta muitas vezes a mim mesma. Não sei. Acho que se calhar as pessoas veem, por um lado, autenticidade, portanto, veem honestidade deste lado e não veem, digamos, uma coisa plastificada ou... Não. Veem autenticidade. Eu acho que... E depois veem que... Eu tanto mostro o meu lado, digamos, extrovertido, alegre e bem disposto, como também se tiver algum problema, também o mostro. E eu acho que é isso, porque eu considero uma pessoa comum, como vocês, só que, digamos, com esta
capacidade de pôr cá fora as coisas que vão dentro de cada um de nós. E, portanto, acho que é isso, não sei. Eu acho que tens que perguntar aos outros e não a mim, porque eu também faço essa pergunta a mim mesmo, muitas vezes não entendo porquê. Marta, a pergunta é para ti também. Eu gostava de que tu também partilhasses connosco de que forma é que o teu livro, depois impactou a tua vida. Depois de teres o livro cá fora, de teres falado sobre ti, sobre a tua história, sobre a história de 13 mulheres, com as tuas partilhas, o que é que publicar um livro te trouxe? O que é que tu ganhaste com isso? O que é que tu sentiste? Isto também para quem está a pensar escrever um livro e a expor também um pouco da sua história, porque vamos sempre buscar partes de nós nas personagens e que as pessoas têm algum receio. De que forma é que escreves este livro, de te apresentares ao mundo, o que é que este livro te trouxe depois? O pós-livro. O que é um pós-livro? Olha, exposição, mas ao mesmo tempo também muita autorrealização, satisfação pessoal, porque como os feedbacks têm sido positivos, pronto, estou em paz comigo, não é? Se não teria outros problemas. Mas foi essencialmente, o meu problema é mais a luta com a exposição. É o assumir, não é fácil para quem, pelo menos para mim, porque não sou uma pessoa, nunca fui uma pessoa de procurar a ribalta ou luzes da ribalta ou estar, nunca tinha tido esse tipo de pensamentos e, portanto, de repente, eu fui muito como as coisas vão acontecendo e vou com o fluir. Nunca pensei muito, vou fazer assim, vou fazer isto, vou fazer aquilo, tipo planear, não. As coisas vão acontecendo, eu aproveito a oportunidade que a vida nos dá, aquilo acontece. Se eu me sinto bem, aceito, faço e deixo fluir. E se alguém me dissesse há 2 ou 3 anos atrás que eu hoje ia estar aqui no American Club, na Granja, sentada numa mesa a falar com vocês, ao lado aqui da Teresa, que eu também não conhecia, de lá não a conhecia, eu dizia que era qualquer coisa, porque nunca teve os meus planos. Nunca teve os meus planos. Mas, essencialmente, realização pessoal e felicidade. Se eu fizer um balanço, é extremamente positivo. Aliás, trouxe muitos amigos à minha vida, pessoas que eu estimo muito, principalmente eu posso dizer que o facto de eu sentir que as pessoas gostam de mim, isso é uma coisa incrível. Posso só eu fazer um pequeno comentário? O que é que me trouxe escrever? O sentimento de conseguir fazer alguma coisa. Eu consegui. Escrever um livro não é fácil. Expor-se não é fácil. E depois dar a cara pelo livro também não é fácil. E, portanto, para mim foi o sentimento de conseguir. Eu fiz algo, eu produzi algo. O que é que vai dar a seguir? Não sei, só o futuro dirá. Mas o sentimento de conquista, algo que eu conquistei em mim, porque eu nunca fui confiante, nunca tive confiança naquilo que eu fazia. Sempre fui uma pessoa muito insegura e, portanto, o olhar agora para este meu percurso, participei também em antologias, um conto infantil, outro está a caminho, e olhar para isto é o fruto do meu trabalho, coisas que eu conquistei, que eu produzi para uma pessoa que era completamente insegura, muito tímida, sempre fui muito tímida. Hoje estar aqui convosco, pessoas que eu praticamente que eu não conheço, não é? Algumas já conheço das redes sociais também,
Mas para mim é algo extraordinário. Conseguir. Foi um passo que eu dei em 2020, que depois trouxe outro passo, e depois outro, e depois outro. E é assim que se conquista a nossa vida, a minha vida. É assim que eu vou produzir, vou fazer e vou avançar com a minha vida. Seja com livros, seja com o que for. Também já dei formação, também acabou por ajudar-me um pouco também esta exposição, o conseguir falar em público, acabou por nessa altura também me ajudar a dar este salto, aquela timidez que eu tinha aí. Mas outra coisa uma coisa é dar formação à frente de 10, 15, 20 pessoas, outra coisa é falar para uma entrevista, falar nas redes sociais. Para mim é muito difícil. A Marta consegue fazer todos os dias um post, eu não tenho essa facilidade nem capacidade. Eu perco-me nas flores, perco-me com os animais, eu perco-me com tudo, e quando vou a ver, a esta hora já não vou colocar nada, o que é que eu vou pôr? Aí pá, se calhar até nem estou bem vestida, o cabelo não está bem, eu não sei, não é hoje, amanhã, e eu vou procrastinei, que é a palavra que se usa hoje em dia, e não trabalho as minhas redes sociais. E portanto este passo aqui também era importante, avançar por pessoas que também não conheço, e vamos ver se eu consigo começar a trabalhar as redes sociais. Vamos ver. Mas de facto é isto, é a conquista. Portanto, na vossa vida façam passo a passo, mas façam aquilo que vocês desejam, sigam os vossos sonhos, custa o que custar. Eu levanto-me muitas vezes às 5 da manhã para escrever, que é o momento, 5, 6, 7 da manhã, é o momento em que eu estou tranquila, porque a seguir vem o gato, vem o pequeno almoço, vem a horta, vem mais não sei o quê, vem os telefonemas, e o processo de escrita é um processo em que uma pessoa tem que estar só, é um processo solitário, porque senão perdem-se as ideias, perdem-se. Eu quando acordo é quando tenho inspiração, porque de noite o meu cérebro deve ter feito aqui algumas curvas, e eu de manhã sei o que quero escrever, mas se houver alguma coisa, interferências, acabou, já perdi a ideia, depois escrevo, quando eu vou escrever já não sei o que era, porque depois há pequenas palavras que podem fazer a diferença num texto, não é? E portanto, o ser escritor é uma vida solitária, e muitas vezes quem está à nossa volta não entende isso, porque precisa também, não é, da nossa atenção, e às vezes é difícil. Nós estamos aqui, pelo menos eu fico nas minhas ideias e sou capaz de andar um dia inteiro a pensar, a tentar recuperar coisas que eu tinha pensado numa situação e já não sei o que era, e ando ali à volta do assunto a pensar. Inicialmente as coisas surgem, e até nos primeiros livros as coisas surgiam, eu só queria contar histórias, portanto as coisas surgiam naturalmente, e era sobre as histórias que eu estava a vivenciar. Mas hoje em dia já tenho que pensar um pouco mais, porque as pessoas querem um pouco mais do que simplesmente o estar a contar uma história, e então esperam mais de mim, que é um pouco isso. E eu se calhar também espero um pouco mais, porque eu também evoluí enquanto escritora, não é? E também penso que eu própria espero mais de mim, se calhar aprofundar mais determinados temas, se calhar em vez de abordar de uma forma mais sutil, se calhar ser mais frontal na forma como apresento as questões que mexem comigo, que me revoltam ou que me impactam, se calhar ter outra abordagem, uma abordagem mais frontal, e não falar ao de leve da situação, não é? Penso eu que se calhar é isso que eu quero trabalhar em mim, o ir mais ao fundo das questões e conseguir, através dos meus livros, transmitir mensagens mais poderosas ainda, às pessoas, porque eu penso que todos os meus livros têm mensagem. Os finais são sempre deixarem aberto algo, porque as nossas vidas não são fechadas, nós estamos sempre a evoluir.
enquanto pessoas. E é para isso que nós cá estamos, para evoluirmos enquanto pessoas, penso eu. E, portanto, eu deixo sempre um espaço para que o leitor fique a pensar na sua vida, refletindo um pouco naquilo que eu escrevi, mas deixar um pouco à imaginação da pessoa, mas também a reflexão sobre a sua vida. E pronto, é isto. Já não sei o que dizer. Eu perco-me, de vez em quando. Num lugar de Portugal havia uma casa às riscas com um pequeno quintal. Ali crescia uma fava que se sentia formosa. A ervilha insultava, chamando-lhe feiosa. Triste, a ervilha não respondia, pois tinha uma missão: alimentar a menina Maria e o menino João. Chegou uma tempestade com relâmpago e trovão, sem dó nem piedade, chuva e escuridão. O vento forte abanou a sua grande raiz e foi por um triz que a fava não tombou. Embora o vento não permitisse, a ervilha segurou a favinha com uma gavinha para que não se partisse. Num momento de aflição, a ervilha mostrou ter um bom coração. A fava abraçou, que envergonhada corou. O roxinol que por ali passava, com o seu cantar, a paz anunciou. Veio a abelha, veio a joaninha, borboletas de todas as cores, pousaram na fava e na ervilha, beijando as suas flores. Devagar, devagarinho, chegaram a formiga e a cigarra. Passarinhos saíram do ninho numa grande algazarra. Outros animais vieram para os parabéns dar. Com animação fizeram uma festa para celebrar. Batendo o rabo feliz, Sebastião começou a ladrar. Lulu também quis juntar-se ao grupo a miar. O gafanhoto maroto de um pau fez a batuta. Cantaram todos em coro e a formiga astuta numa palha foi tocar. A fava estava atordoada, mas por ser salva, rejubilava. A ervilha emocionada teve a amizade que procurava. E assim, no quintal da casa às riscas, a paz reinou por fim. Obrigada. Eu agradeço muito a vossa presença, foi um gosto conhecer-vos e, portanto, espero encontrar-vos por aí. Quem sabe? Obrigada. Também só para vos agradecer a presença de todos
e um dia pode ser que a gente se encontre por aí. Aos que eu conheço, obrigada por terem vindo. Queria também dar uma palavra de agradecimento à Rosa, que está aqui connosco e que também tem acompanhado o nosso percurso e que é incansável, de facto, e maravilhosa. Maravilhoso. E que também escreve, também é escritora, Exatamente. para quem não sabe. E, portanto, também desejo-lhe muito sucesso em todos os seus projetos, porque ela é professora, é escritora e faz, pronto, exatamente. E apoia a cultura. Portanto, e apoia a cultura, exatamente. Obrigada. É isso.